Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita saúde e muita paz. E no programa de hoje nós vamos comentar do preço da soja no mercado spot. Mercado spot é quando uma empresa vende para outra empresa um determinado produto. É uma negociação entre duas empresas. Vou comentar da circulação viral de febre aftosa. Vamos comentar das declarações do presidente do Brasil. Vamos mostrar que mais uma vez o agronegócio segurou as pontas da economia. Vou conversar com Luiz Vezoso. Ele é gerente de pastagens da Harvest Agro. E nós vamos falar de um protocolo de pastagens que ajuda na eficiência da pecuária. E vamos comentar também de logística, mais especificamente do transporte, do frete rodoviário. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do preço da soja no mercado spot. Mercado spot é quando uma empresa vende para outra empresa um determinado produto. É uma negociação entre duas tradings, duas empresas. Por exemplo, uma trading vende para outra trading. No mercado spot nacional, as negociações envolvendo soja têm registrado valores abaixo de R$ 120, uma saca de 60 quilos, conforme aponta o mais recente boletim do CPEA. E esse cenário, segundo analistas, é influenciado pelo reflexo das quedas no cenário internacional e pela redução tanto na demanda interna quanto externa, especialmente na China. Nos Estados Unidos, um novo panorama começa a desenhar-se para a safra 24-25, com produtores demonstrando maior interesse em cultivar soja em detrimento do milho. Especialistas do CPEA destacam que essa mudança ela pode ser atribuída à relação de preços entre dois grãos, com a soja apresentando uma vantagem considerável sobre o milho, superando a média desde o ano 2000. A tendência se mantém mesmo diante de estoques abundantes e preços menores da soja na temporada atual. Existem previsões de que os preços da oleaginosa lá nos Estados Unidos possam, inclusive, declinar no próximo ano safra, influenciando os demais países produtores. E agora vamos falar da circulação viral de febre aftosa. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, é o órgão do governo do estado de Goiás, vai dar início agora a um estudo soroepidemiológico que é coordenado pelo Ministério da Agricultura para identificação de circulação viral de febre aftosa. Esse estudo será realizado em Goiás e mais 14 unidades federativas do Brasil de forma simultânea para levar à Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, pleito de reconhecimento internacional dos estados que compõem o bloco como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Além de Goiás, também compõe o estudo dos animais Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Tocantins, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Maranhão, Pará, Amapá e Roraima. Em Goiás, a expectativa é que sejam avaliados cerca de 2.800 animais, amostras de 123 propriedades selecionadas de forma aleatória, distribuídas nos 102 municípios em todas as regiões do estado. A execução desse estudo, ela é condição obrigatória para os estados que farão parte do pleito do Ministério da Agricultura à Organização Mundial de Saúde Animal, solicitando o reconhecimento de zona livre de febre aftosa sem vacinação. E com a comprovação da ausência de circulação do vírus e a partir do reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde Animal,
previsto para o ano de 2025, os estados ficam aptos a exportar para países que exigem a certificação para comercialização de produtos de origem animal, especialmente da bovinocultura de corte. A retirada da vacinação obrigatória contra a febre aftosa, ela foi iniciada agora, no ano passado, no âmbito do plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa. A suspensão, ela foi possível após uma série de ações sanitárias desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura em conjunto com os estados. E agora vamos falar um pouquinho de logística, mais especificamente sobre transporte, sobre frete rodoviário. O índice de frete Enderud Repom, que é o IFR, revelou que o preço médio do frete rodoviário atingiu R$ 6,36 por quilômetro rodado no mês de janeiro, marcando um aumento de 2% em comparação com o mês de dezembro. No entanto, em relação a janeiro do ano passado, houve uma queda de 10% no preço. A Enderud Repom, ela apontou que esse é o primeiro aumento no valor médio do frete desde abril do ano passado e que o recente ajuste na tabela do frete teve um impacto direto nesse aumento dos custos de transporte. No dia 19 de janeiro, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, ela atualizou os pisos mínimos de frete por meio de uma nova resolução, resultando em aumento de 1,03% a 5,6%, dependendo do tipo de operação de transporte. A agência explicou que essa atualização ela foi feita com base em nova metodologia, visando aproximar os valores sugeridos da realidade dos transportadores brasileiros. A Enderud Repom, ela destacou que a perspectiva para fevereiro é de um outro aumento no frete, especialmente devido ao aumento no preço do diesel nas bombas, após a implementação das novas alíquotas do ICMS. O IFR, que é o Índice de Frete Repom, ele é um índice baseado no preço médio do frete e é composto com base em 8 milhões de transações anuais de fretes e vale pedágio administradas pela Enderud Repom. A empresa ela é especializada na gestão e pagamento de despesas para o mercado de transporte rodoviário de carga, atendendo mais de 1 milhão de caminhoneiros em todo o Brasil. E agora vamos falar um pouquinho das declarações do presidente do Brasil em relação à guerra entre Israel e a Palestina. As declarações do presidente, comparando os ataques de Israel na faixa de Gaza, Palestina, ao Holocausto, que dizimou milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, essa fala desencadeou um incidente diplomático que acendeu um alerta vermelho entre os exportadores brasileiros. Durante uma entrevista coletiva em Addis Abeba, capital da Etiópia, o presidente brasileiro afirmou: o que está acontecendo na faixa de Gaza não tem precedentes históricos, exceto quando Hitler decidiu exterminar os judeus. Embora o mercado israelense represente uma parcela pequena das exportações do Brasil, o setor agropecuário possui uma participação significativa no comércio bilateral. De acordo com dados da plataforma Comextat do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em 2023 o Brasil exportou 662 milhões de dólares em produtos do agro para Israel, incluindo óleos brutos, petróleo, minerais, betuminosos, carne bovina, soja, farelo de soja e milho. Apesar de serem volumes relativamente pequenos, qualquer desentendimento que afete o comércio gera preocupações entre os exportadores. No entanto, a avaliação
é de que, por enquanto, a interdependência econômica entre os dois países deve prevalecer. O principal receio é que a posição do governo brasileiro possa provocar uma escalada no conflito e incomodar nações aliadas de Israel, como Estados Unidos, por exemplo, que se tornaram o segundo maior importador de carne bovina brasileira no ano passado. De acordo com os mais recentes levantamentos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA, a disponibilidade de laranjas pera tem se tornado cada vez mais restrita, principalmente no estado de São Paulo, que é o maior produtor do Brasil, o que tem impulsionado uma tendência de alta nos preços. Atualmente, em meio à chamada entre-safra, o mercado tem sido abastecido principalmente por maçãs, por laranjas peras e também laranjas temporãs e volumes remanescentes de variedades tardias. No entanto, alguns produtores já estão colhendo lotes de laranjas precoces, como a Hanlin e a Westin, na tentativa de suprir a demanda crescente por essa fruta. A escassez de laranja-pera, ela tem elevado os preços das variedades precoces a níveis relativamente altos, comparáveis ao das variedades tardias. Segundo os dados do CPEA, os valores estão oscilando entre R$ 70 e R$ 80 uma caixa com 40 quilos, considerando a transação, quer dizer, a colheita lá na árvore, na fazenda. É importante ressaltar que as laranjas precoces estão sendo direcionadas exclusivamente para o mercado in natura devido aos baixos volumes disponíveis e também à maturação ainda aquém do ideal para processamento industrial. E depois do intervalo, nós vamos mostrar que, mais uma vez, o agronegócio brasileiro segurou as pontas da nossa economia. E eu vou conversar com Luiz Vezoso. Ele é gerente de pastagens da Harvest Agro e nós vamos falar de um protocolo de pastagens que ajuda na eficiência da pecuária. Nós voltamos já, é um minuto só. Quem vive na estrada sempre pode contar com a parceria dos amigos, com a experiência, mas hoje você vai querer voltar com a sorte. Rota da Sorte Castrilon, a hora de você ganhar um caminhão zero é agora. A cada R$ 500 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a este caminhão 0 km. Comprando produtos das marcas parceiras, você aumenta as suas chances. Rota da Sorte Castrilon. É só baixar o app, se cadastrar e torcer. O sucesso de um evento depende, em boa parte, do local onde ele é realizado. Por isso, ao planejar e preparar o seu evento, seja ele de que natureza for, você precisa conhecer o Teatro João Alves de Queiroz. Um espaço ímpar, na medida da sua necessidade. O Teatro João Alves de Queiroz é equipado e preparado para oferecer o máximo de conforto e funcionalidade, com recursos disponíveis sem custo adicional, com a qualidade que você precisa. Faça-nos uma visita ou agende o seu evento. 32 35 20 28. Teatro João Alves de Queiroz. O sucesso do seu evento começa aqui. Rua 14, Jardim Goiás. Somos todos os estádios. Somos todas as torcidas. Somos todas as camisas. Nós somos o futebol brasileiro. O chute do gol! O toque do meio! Sul-Americana 2024. Somos nós contra eles. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora você vai ver que mais uma vez o agronegócio brasileiro segurou as pontas da economia. E tem gente no governo que não gosta do agronegócio. E os dados fazem parte do monitor do PIB, estudo que funciona como uma prévia do comportamento do PIB, conjunto de todos os bens
e serviços produzidos no Brasil. A agropecuária ela foi o destaque positivo, principalmente do ano passado. O levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE-FGV, ele aponta que a economia brasileira teve um crescimento aí por volta de 3% no ano passado. E, de acordo com o IBRE, a economia teve um desempenho positivo de 0,6% em dezembro, ante o mês de novembro, e de 2,1% em relação a dezembro de 2022. Em janela de tempo trimestral, a atividade econômica no quarto trimestre do ano passado apresentou alta de 0,1% na comparação com o terceiro trimestre e de 2,3% diante do quarto trimestre de 2022. De acordo com a coordenadora de pesquisa, a Juliana Tressi, o último trimestre do ano passado ficou marcado por uma clara tendência de desaceleração. Porém, segundo ela, o resultado mostra uma resiliência da economia, apesar das fragilidades de um crescimento anual concentrado e bastante influenciado por commodities. Commodities são matérias-primas com preços ditados pelo mercado internacional. O principal motor de crescimento de 2023 foi a agropecuária, com uma alta de 15,8%, com destaque para o desempenho da soja na região centro-sul do país. A força do agro se nota ao perceber que, sendo apenas 6% do PIB, respondeu por 30% do crescimento da economia. O efeito do excelente desempenho agropecuário no ano passado se estendeu para outras atividades econômicas, o que potencializou a sua influência na economia brasileira. E agora eu vou conversar com Luiz Vezoso, ele é gerente de pastagens da Harvest Agro e nós vamos falar do protocolo de pastagem que ajuda na eficiência da pecuária. Luiz Vezoso, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui para falar de um tema interessante. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, Antônio, como vai? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, está tudo ótimo. Luiz, você é o gerente de pastagens da Harvest Agro. A Harvest fica onde? Aonde ela atua? A Harvest ela atua a nível nacional. Ela tem a fábrica em Olímpia, estado de São Paulo. Tem também um escritório em Londrina, um escritório comercial, Londrina, Paraná. E está focado bastante em grãos, então atua forte em Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo. E não só grãos, mas também outras culturas, como cana, laranja, entre outras, né? Isso é muito bom. Olímpia fica aí próximo a São José do Rio Preto, Barretos, nessa região, né? Bom, exatamente. Ô Luiz, nós estamos vivendo aí esse ano de 2023, 2024, um ano totalmente atípico que basicamente deixou todo mundo, pecuarista e agricultor, de cabeça quente, enfim, todo mundo do agro realmente preocupado, principalmente com as condições climáticas que afetaram violentamente e ainda continuam a dar problemas nesse setor. Bom, e diante disso, o produtor fica numa sinuca muito grande. Planta, não planta, vai dar para plantar, não vai dar para plantar. E na pecuária não é diferente, porque nós dependemos de condição climática. Sem chuva não tem jeito. Excesso de chuva também prejudica. Como é que você está vendo essa situação hoje? Em nível, vamos dizer, em nível nacional, essa bagunça climática que deu aí, que atrapalhou tudo? Antônio, tem sido bem desafiador para o produtor. Para qualquer cultura, qualquer segmento, né, do agro, tem sido bastante desafiador. Toda a cadeia está vivendo aí um momento bastante conturbado, né? Nós tivemos 2023 um ano com quedas drásticas de preço. E para piorar a situação veio ainda o El Niño para dar aquela derradeira, né, no produtor. E isso afeta toda a cadeia,
extrapola, né, a cadeia também, porque muitas regiões, as suas economias são baseadas no agronegócio, então você vê reflexos no setor imobiliário, no varejo, enfim. O Brasil é um país agro, né? Nós sabemos, como você tinha citado antes, nas suas notas, que a dependência da economia brasileira na questão aí das exportações, do PIB, etc., relacionados ao agro. Então, nós estamos vivendo aí uma situação bastante crítica, bastante desafiadora. Vamos ver o que vamos ter aí para os próximos meses. A gente vê situações as mais variáveis possíveis, né? Em relação ao clima, produtores tentando colher, não consegue. No que se refere a pastagens, está acontecendo da mesma forma, algumas regiões aí com bastante ainda carência hídrica, outras sobrando, são chuvas muito esparsas, muito localizadas também, então está havendo aí ainda não acomodou a poeira, eu acho que vai levar aí algum tempo, uns meses, para essa poeira baixar e a gente conseguir visualizar aonde estamos, né? O fundo do poço. Ô Luiz, pelo menos aqui no nosso programa, a gente sempre fala o seguinte, eu já venho falando, batendo nessa tecla há muito tempo. A pecuária não pode mais viver única e exclusivamente de pastagens. Nós temos que ter um pulmão, nós temos que ter uma área reservada para produzir comida e guardar essa comida para a época crítica. E parece que não deu outra e a bomba realmente explodiu e aconteceu e está acontecendo. Agora, nesse exato momento, algumas regiões ainda dá para plantar aí, pegar uma área, sei lá, não sei o tamanho da área, mas vai depender do tamanho da propriedade e da quantidade de animais que ele tem, mas eu acho que seria prudente um produtor escolher uma área, se não tem dinheiro, vende meia dúzia de gado aí e tenta fazer comida porque está muito incerta a situação, né, futura. Sim, com certeza. Foi exatamente baseado nessa ideia, né? E também o que a gente vê lá fora, as tecnologias, as coisas estão aí disponíveis, né, Antônio? Sim. Não é nada assim novo. O que é novo é para o mercado nacional da pecuária. Esse protocolo que a empresa desenvolveu é justamente para ajudar nesse gap, né, nesse espaço, nessa dificuldade, é uma ferramenta para ajudar o produtor na gestão das pastagens, né, visando justamente essa questão da falta de comida para os animais naquelas épocas críticas. Então, a gente sabe, hoje a pecuária do Brasil é fortíssima, nós temos condições naturais para já somos, né, o maior produtor aí de carne, de exportação. Enfim, o Brasil tem todas essas características naturais que promovem, né, o Brasil ser muito competitivo. Porém, quando nós temos aí a falta de chuva, mesmo não só no inverno, né, que a gente fala na entre-safra, mas também na época como aconteceu esse ano, com essa instabilidade climática, nós acabamos tendo aí problemas graves, né, nesse ciclo todo. E aí aquele famoso boi sanfona, né? E isso tem um impacto direto na produtividade. Nós sabemos que o índice de desfrute no Brasil, embora o Brasil tenha o maior rebanho comercial do planeta, o índice de desfrute é baixo, né? Comparado com outros países também produtores. Então, o protocolo nosso veio para isso, para você conseguir estabilizar o ganho de peso, oferecendo não só uma maior quantidade de massa, mas também uma qualidade de nutrição, né, dentro desse capim. E eu bato muito na tecla aqui no nosso programa, que queira ou não, aceitem ou não, a lavoura hoje ela é fundamental na engorda do bovino e na produção de leite. Hoje não se vive mais uma propriedade rural sem fazer uma integração lavoura-pecuária. Quer dizer, hoje já está provado e comprovado que milho e capim funciona, soja com capim funciona, milheto, enfim. Você tem que produzir alguma coisa para que dê uma segunda renda e automaticamente essa segunda renda consegue deixar uma pastagem ou comida para o seu gado o ano todo sem problema nenhum.
Acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente. O Brasil, como eu estou te falando, as condições naturais favorecem o Brasil ter 2, até em algumas situações, 3 lavouras, né, por ano. Então, dentro dessa filosofia de uso de tecnologias e tudo mais, a integração lavoura-pecuária, ela vem para proporcionar isso, né? E quando a gente está aqui conversando a respeito especificamente de uma tecnologia para ter uma pastagem mais eficiente, é justamente aí que se encaixa, né, a tecnologia aliada às condições favoráveis e ao manejo, né, do produtor, a capacidade que o produtor tem com a sua flexibilidade de ajustar a sua produção, né? Nós temos essa capacidade no Brasil. O produtor, o pecuarista brasileiro, ele é um produtor com alta capacidade, porém, ele tem algumas dificuldades, às vezes, de aderir a algumas tecnologias, né? Por, às vezes, questões em algum momento no passado, alguém utilizou, foi mal colocado um produto e aquilo lá, então criou-se uma resistência, ou, às vezes, não acredito, é corte de custo. Mas se o produtor for fazer aquela continha, né, que a gente sempre fala do ROI, né, o retorno que dá um certo produto em relação a cada R$1 que ele investe. É verdade. A gente constata que é um produto, né, um protocolo que realmente vem a colaborar com não só a questão de manejo de pastagem e tudo mais, mas também a questão econômica. Porque não adianta a gente colocar um produto no mercado, né, Antônio, que a viabilidade econômica não é interessante. A gente tem que pensar nisso, principalmente agora que nós estamos vivendo aí com quedas de preços, né, quedas drásticas, seja boi, seja bezerro, o que for, aliado também a esse problema de clima que traz essa dificuldade na produção, né? Eu tenho dito também que esses últimos 3, 4 anos aí, acho que foram os melhores cursos que já aconteceram na prática para todo mundo. Ou aprende ou desiste de uma vez, porque a coisa realmente está sendo assim muito, muito pesada. Bom, você tem razão. Eu conversei com Luiz Vezoso, ele é o gerente de pastagens da Harvest Agro, uma empresa que atua aí na área de sementes, cana, enfim, no Brasil inteiro. E nós estávamos conversando aqui sobre pastagem, um tema muito interessante. Luiz, eu gostei demais dessa conversa, eu acho que a gente poderia, num futuro muito próximo, voltar novamente a continuar. É muito bom esse tipo de conversa e eu gostaria de contar aqui com a sua presença mais vezes aqui, ok? Um grande abraço, obrigado. Antônio, muito obrigado pelo espaço, boa tarde para você, para os ouvintes, e gostaria de me colocar à disposição do produtor quando houver necessidade. Harvest Agro com essa tecnologia para pecuária, para pastagem, melhoria, né, da alimentação, da nutrição dos seus animais. Muito obrigado, boa tarde. Falou, um abraço. Abração. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se você não consegue explicar algo a uma criança de 6 anos, é porque você não entende do assunto. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.